Então vamos ler o que o Senhor nos diz. Números 32, 23 diz assim: Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Amém? Vou ler de novo. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Graças a Deus, pode se assentar. Agora fala para o irmão aí aquilo que nós falamos sempre. Irmão, não conversa comigo. Quero ouvir a voz do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Vocês sabem, principalmente os irmãos que estão sempre aqui no culto de terça, que eu prego muito seguido, bato sempre numa mesma tecla, falando a respeito de conversão verdadeira, de arrependimento sincero, de abandono do pecado. Porque se não for assim, não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, porque não vamos ser salvos. Não adianta você vir participar da Santa Ceia apenas uma vez por mês e achar que você é um salvo. Apenas porque você frequenta a igreja uma vez no mês e toma a Santa Ceia. A Santa Ceia não salva ninguém. E por ser Santa Ceia hoje, então eu quero falar a respeito de um assunto que precisa ser muito falado nas igrejas e que muito poucos pastores falam. Eu bato seguido nessa tecla porque eu não quero chegar diante do Senhor e ouvir dele que eu não avisei o povo. Então vocês sabem que eu sempre estou pregando sobre arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus está voltando. E que só vai subir uma igreja santa, um povo santo. Amém? Amém? Só quem vai subir é aquele que tem um coração puro, um espírito reto. Como o rei Davi orou: Senhor, dai-me um coração puro e um espírito reto. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que, todos os dias, na nossa vida, lá fora, no trabalho, na escola, na família, buscar um coração puro. Buscar viver para o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com consciência do que estamos fazendo. E não fazer da igreja o supermercado de bênçãos que eu vivo falando para vocês. É a mesma coisa que se fosse, agora imagine aqui, a mesa da ceia está posta. Agora imagine que em cada pratinho que estão aqui, o suco e os pães, fosse uma oferta de supermercado. Ali naquele primeiro pratinho está dizendo assim: hoje, quem busca cura, venha. Hoje, quem busca dinheiro, venha. Então, em cada prateleira desse supermercado, vamos imaginar, tem um produto que está sendo vendido nas igrejas hoje em dia. Porque já não se busca mais o Espírito Santo como ele deve ser buscado. Como eu gostaria que nos nossos cultos de terça todos vocês estivessem aqui. Que não tivesse nenhuma cadeira vazia no culto de terça. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente, o culto de terça, que é o culto mais importante da semana, porque é o culto de se buscar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não vai ser arrebatado. Sem o Espírito Santo você não vai subir ao encontro de Jesus. Infelizmente, este culto é o que as pessoas menos veem.
E vocês já sabem de cor e salteado que eu vivo falando isso aqui. Culto de quinta, a igreja está cheia. Culto de terça, são só os fiéis. E culto de Santa Ceia, aparece aqueles que vêm só uma vez por mês. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos, de que não adianta você fazer isso. Se você vier só no culto de Santa Ceia e dizer, fiz meu papel, estou justificado diante de Deus, você é apenas um religioso. Você nunca se converteu. Você não é cristão. Você é um religioso e um crente. De novo, crente até Satanás é. Cristão é só aquele que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. É só aquele que procura realmente servir ao Senhor de todo o seu coração e ser cheio do Espírito Santo. Porque senão de nada adianta. Eu vou na igreja porque eu quero ir na prateleira da cura hoje. Eu vou na igreja hoje porque eu quero amanhã receber uma bênção financeira. Mas quem é que vem na igreja para louvar a Deus de coração? Quem é que vem na igreja para buscar o que Ele é e não o que Ele pode dar? Então que nessa noite você saia daqui com esse entendimento e a necessidade de você mudar de vida, porque eu vou estar te falando a respeito de pecado. Pecado, o que não é mais pregado hoje. Porque os pastores dizem assim, se eu falar de pecado, eu vou ofender os irmãos e eles não vão vir mais na igreja. Aí a minha igreja não vai estar cheia. E diante de Deus, como que esse pastor vai se apresentar um dia? Então eu quero te falar nessa noite a respeito de que o teu pecado vai te achar. Como assim? Foi o que nós lemos ali. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Como que o pecado pode achar alguém? Hoje, no modernismo da igreja, pecado deixou de ser pecado. É apenas uma falha psicológica da pessoa. Uma falha moral. Não é mais pecado. Então não precisa ser pregado, porque a pessoa pode se ofender e nunca mais aparecer na igreja. Mas se ela apareceu na igreja uma única vez e ouviu que existe pecado, que todo ser humano é pecador e merecedor do inferno, ela teve a oportunidade de se converter e ser salva. Se rejeitou, o problema é dela com Deus. Amém? Então o pecado, irmãos, é uma coisa muito séria. E tem gente brincando com o pecado. Tem gente que está à beira do abismo. Está com o pé assim, na pontinha de um grande abismo. De um grande buraco. Por quê? Porque está brincando de servir ao Senhor, não muda de vida, não confessa seus pecados, não se arrepende. E não vai ser salvo. Pode estar dentro da igreja há 50 anos. Mas se nunca se arrependeu dos seus pecados e não confessou, não vai ser salvo. Então pode morar dentro de uma igreja. Pode vir morar literalmente. Pega a tua cama, teu fogão e vem para dentro da igreja. Fica morando aqui, achando que é salvo, mas quando morrer vai ter uma surpresa muito grande, porque vai estar no inferno. Por quê? Porque apenas mudou de religião e continuou sendo um religioso. Não se converteu verdadeiramente. Não mudou de vida, não abandonou o pecado. Pecado confessado é pecado perdoado.
Confesse os teus pecados e eles vão ser perdoados. Mas se você não confessar os teus pecados, se você não se arrepender e ficar pensando assim, ó, mas isso que eu fiz, ninguém sabe. Então eu não preciso confessar. Mas Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Deus sabe muito bem o que você fez desde o dia que você nasceu. E a palavra do Senhor nos diz que pecado perdoado é só pecado que tem arrependimento. Porque tem pessoas que dizem assim, vou confessar hoje o meu pecado, Deus perdoa. E amanhã eu faço de novo. Aí amanhã eu peço perdão de novo, Deus perdoa outra vez. E assim vai fazendo, vai brincando com Deus e brincando com o pecado. A vida toda. Como que pode uma pessoa dessa ser salva? Tem pessoas que adulam o pecado, tem pecados de estimação. Não, eu vou na igreja, eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, mas disso aqui eu não deixo. Não deixo, não adianta Jesus me pedir. Muitos são vícios, outros são costumes errados, né? Vou falar uma coisa aqui bem simples, que as pessoas acham que não leva à condenação, que são os palavrões, fofoca, mentira. Não é só pecados considerados muito sérios, como matar alguém, que vai levar a pessoa para o inferno. Qualquer pecado não confessado está registrado no livro das obras. E se não foi confessado, não foi apagado. Então não teve perdão. Amém? E nós temos aqui então a Bíblia nos informando, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que significa isso? Se você não quiser abandonar o pecado, porque tem pessoas que dizem assim, pastora, quando eu vi eu já pequei. Se esforce mais. Mas tudo bem, nós somos pecadores, vamos pecar até chegarmos na glória. Mas eu estou falando daquele que vive na prática do pecado. Que não quer deixar de pecar. Não quer abandonar os vícios, não quer mudar de vida, não quer obedecer a Deus em todas as coisas, apenas diz, eu sei que Deus existe e o amo, então Ele vai me salvar. Satanás também sabe que Deus existe e ele não vai ser salvo. Então não adianta apenas você conhecer se você não obedecer. E eu vou te contar aqui então a história de um homem que escondeu o seu pecado. Você com certeza já conhece essa história. Mas é importante a gente lembrar desse detalhe. Não precisa abrir a tua Bíblia, eu só vou citar. Porque como eu falei, eu quero me adiantar hoje por causa da ceia. Mas no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nos conta a história de Davi. O rei Davi. Você já deve ter ouvido várias mensagens a respeito dele e a respeito dessa situação. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite para a necessidade de você confessar e abandonar o teu pecado. Porque olha só, Davi, o rei, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel capítulo 11, que ele deveria ter ido para a guerra junto com os soldados de Israel e no entanto não foi. Ficou em casa. E levantou tarde, dormiu até mais tarde, a Bíblia diz que ele levantou-se já na parte da tarde e começou a caminhar pelo seu palácio. E olhando pela janela, ele viu uma linda mulher chamada Batseba. Você conhece a história, eu não vou estar falando todos os detalhes.
Mas essa mulher estava se banhando. E ele viu a mulher nua e cobiçou aquela mulher. E quando ele cobiçou então aquela mulher, ele chamou um dos seus servos e disse: quem é aquela mulher? E eles informaram então quem era ela, que era filha de Eliel, esposa de Urias. E ele disse: traga ela aqui. E levaram a Batseba até o rei Davi, e ele se deitou com ela. E ela engravidou. Agora olhe bem o detalhe. Aqui Davi já tinha cometido 2 pecados muito sérios: cobiçar e adulterar. Por quê? Nos 10 mandamentos está escrito: não cobiçarás, não matarás. E ele, ainda depois de ter adulterado, matou. Quando ele descobriu então que a Batseba tinha engravidado, ele fez toda uma artimanha para que o esposo dela, que já estava na guerra, voltasse para se deitar com ela, para que todos pensassem que o filho era do marido e não dele. E o marido de Batseba, tão fiel ao rei Davi, um soldado fiel, valoroso, não quis ir para casa passar a noite com a esposa. E aí Davi não tinha outra saída. O pecado dele ia ser revelado. O que ele fez? Estou resumindo, tá, irmãos? Mandou uma carta para o general do seu exército e disse: coloque ele na frente da batalha e deixe ele sozinho para que ele morra. 3 pecados já Davi tinha cometido: cobiçou a mulher que não era dele, adulterou porque ele era casado e ela também, e matou. 3 pecados considerados muito sérios. Aí você pode dizer assim: não, então eu estou livre porque isso eu não faço. Mas foi o que eu falei antes. Não são só esses 3 que Davi cometeu que leva ao inferno. Todo tipo de pecado leva ao inferno. E aí então Davi, depois que o marido dela tinha morrido na guerra, recolheu ela no seu palácio, casou-se com ela, e ficou parecendo que o filho era dele. Então o que Davi fez? Isso que nós lemos em Número 23, 32, 23. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Davi escondeu o pecado dele pelos 9 meses de gravidez da Batseba. Ele escondeu o pecado. Ele não queria que ninguém ficasse sabendo o que ele tinha feito. E a vida continuou normal. Ele continuou tendo vitórias em guerras. Ele continuou sendo o rei de Israel, todos obedeciam ele. Então parece que a vida estava tudo bem, estava tudo normal. E ele chegou até a pensar que o próprio Deus tinha esquecido do pecado dele. Mas, de repente, aconteceu isso aqui: o pecado encontrou ele. Como assim? Porque Deus enviou o profeta Natã para falar com ele. E o profeta foi lá e disse: Davi, julgue uma causa que está acontecendo, porque o rei julgava as causas do país. Ele recebia as pessoas diante do seu trono e ficava julgando as causas do povo. E o profeta então disse: julgue esta causa para mim. E ali ele falou a história: tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muito gado, muitas ovelhas, e o pobre tinha apenas uma cordeirinha. E chegando um viajante na cidade,
o homem rico resolveu matar um dos animais para oferecer de refeição para aquele viajante que tinha chegado. Mas ele não pegou nenhuma das suas cordeirinhas, das suas ovelhinhas. Ele pegou a cordeirinha do homem pobre e matou. Aí, quando Davi ouviu isso, ele ficou indignado, ele ficou com raiva e disse: quem fez isso merece a morte. E que se devolva, restitua 4 vezes mais o valor da cordeirinha que ele matou. Aí o profeta disse: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Você pegou a esposa do teu soldado fiel e valente. E você tinha várias, você é o rei. Não bastava todas as que você tinha, que eu já tinha te dado, eu teria te dado outra. Mas por que você pegou justo a dele que tinha apenas uma? E ainda matou. Aí nós podemos entender assim, ó. Nesse momento, o pecado encontrou Davi. Ele tinha escondido o pecado dele por 9 meses, enquanto o bebê estava para nascer. Por 9 meses. Ele ficou escondendo o seu pecado, achando que a vida estava normal. Achando que tudo estava bem, que ninguém iria desconfiar. E que todos acreditavam que o filho era dele, porque agora ele tinha casado já com a viúva, então o filho nasceu, todo mundo pensou, é do rei. E daí estaria correto eles pensarem que é do rei, porque eles já estavam casados. Mas não era correto o que ele fez. O filho era dele, mas foi concebido em pecado. E ele escondeu esse pecado, então, por esses 9 meses. E muitas são as pessoas hoje que escondem os seus pecados. Ah, Deus um dia vai me perdoar. Deus é tão bonzinho. Deus não é bonzinho coisa nenhuma, irmãos. Deus é justo. Deus é bom, não é bonzinho, mas Ele é justo. E Ele castiga o pecado. Então, se nós tivéssemos condições de enxergar com os olhos de Jesus, quantas pessoas nós iríamos enxergar dentro da igreja que estão escondendo seus pecados? O pastor não sabe, a pastora não sabe, os irmãos não sabem. Posso continuar fazendo, a vida está normal, acho que Deus já me perdoou. Está tudo normal. Continuo vivo, Deus não me castigou, continuo com dinheiro no bolso, continuo com dinheiro no banco, estou bem abençoado. Então acha que o pecado não está sendo visto por Deus. Só que vai chegar o dia em que o pecado vai encontrar esta pessoa. Como assim, pastora? Vou te contar uma outra história rapidinha aqui, não vou dar muitas explicações. Jonas, profeta Jonas, que Deus mandou pregar em Nínive e ele foi e fugiu. Em um navio se escondeu achando que podia fugir de Deus para não obedecer e não queria ir pregar na cidade de Nínive. Porque era um povo violento, ele disse, vão me matar. E aí ele fugiu e escondeu o seu pecado. Mas o que aconteceu com Jonas? O pecado dele encontrou ele também. E aonde que foi encontrar Jonas? No meio do mar. Ele foi engolido por uma baleia. Ele foi humilhado. Ele foi colocado junto com alimentos daquela baleia, no estômago da baleia. Ele estava em um lugar
de humilhação. Por quê? Porque escondeu o seu pecado. Então não importa o tempo que levar, não importa a situação que a pessoa está vivendo, um dia o pecado vai encontrar a pessoa. Estão entendendo, irmãos? Se você está escondendo um pecado, pode ter certeza que vai chegar o dia em que ele vai te encontrar. Ele vai te achar. E o que vai acontecer daí com você, o que aconteceu com Davi, foi humilhado publicamente. Porque quando o pecado acha a pessoa, o pecado mostra o erro, a vergonha, e a pessoa é desprezada. Então não adianta, irmãos, vocês estarem vindo numa igreja, participando de uma ceia, vestindo uma roupa de cristão, mas estando escondendo o pecado dentro de você. Um dia, o pecado vai te achar. Porque de Deus ninguém esconde nada. Quem sabe você diga assim, mas meu pecado não é tão sério como foi o de Davi, ou como foi o de Jonas. Mas o Senhor sabe como você tem adulado esse pecado, passado a mão na cabeça. Como você tem frequentado uma igreja apenas de aparência e dizendo, sou cristão, mas é cristão de fachada. É um cristão que aparece só de vez em quando na igreja. É um cristão que vem só para buscar bênçãos, comprar bênçãos, na prateleira onde o atendente é Deus. Hoje eu vou lá para buscar cura, eu não vou para confessar meu pecado. Você pode até ser curado, porque Deus é muito bom, é benevolente, é misericordioso. Ele não te obriga a se arrepender e nem a abandonar o teu pecado. Mas Ele é justo, como eu falei. E vai chegar o dia de você prestar contas a Deus pelos pecados que você guarda com carinho dentro do teu coração e não confessa. Tem pessoas que têm uma vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa. E lá fora é outra totalmente diferente. Aonde é vergonhoso dizer que frequenta uma igreja. Porque é vergonhoso para o nome de Jesus e é vergonhoso para aqueles que estão fielmente na igreja para servir ao Senhor. Porque vão dizer, o quê? Você é cristão e faz isso? Então as pessoas hoje estão brincando de servir a Deus e estão guardando os seus pecados de estimação. Isso Deus não se importa. Eu posso só me embriagar uma vez por mês, não tem problema. Meu cigarrinho, Deus não se importa. Deus não se importa mesmo. Se você quer, você faz, você é livre. Mas fique sabendo que um dia o teu pecado vai te achar. E tudo aquilo que você tentou fazer para esconder de muita gente, vai ser escancarado. Vai ser mostrado. Assim como fizeram com Davi. E o rei Davi tinha dito assim ainda para o profeta, ele disse que essa cordeirinha que foi morta seja restituída 4 vezes. Ele mesmo deu a sentença dele, sabe por quê? Porque essa restituição de 4 vezes foram os 4 filhos dele que morreram. Porque o pecado o encontrou. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem
guardado algum pecado? Você tem vivido uma vida dupla? Tu tem duas caras? Uma cara dentro da igreja, onde é tão fácil ser cristão, onde é tão fácil ser fingido. Fingimento, falsidade, hipocrisia. O Senhor Jesus dizia para os fariseus: fariseus hipócritas, raça de víboras. Hoje tinha de surgir mais pregadores que falassem para o povo: raça de víboras. Ah, pastora, mas daí não vinha ninguém na igreja. Pois, se não vir ninguém, aquele que quer vem. Porque não adianta a pessoa frequentar a igreja e não ser um salvo. Vai participar da Santa Ceia, vai pecar mais ainda. Porque aquele que participa da ceia sem se arrepender de seus pecados é réu, culpado. Aquilo que eu tenho falado sempre nos cultos de terça. Se é para você vir brincar na igreja, não venha. Se é para você vir fingir que serve a Deus, e essa servidão é só de aparência, não venha. Fique em casa. Se esquente. É inverno ainda. Jante. Assista a podridão da televisão, que é melhor do que vir fingir dentro da igreja. Não é verdade? Amém? Mas muitos acham que servir a Jesus é um fardo. Ah, eu tenho que ir na igreja. Não tem, não. Fique em casa. Fique em casa. Credo, pastora, você tem que falar uma coisa para a gente querer vir para a igreja, não mandando ficar em casa. Mas se você quer vir para a igreja para mudar de vida e ser salvo, amém, venha. Mas se é para fingir e continuar vivendo, mentindo, enganando, roubando, não venha. Porque você vai estar perdendo o teu tempo. O Senhor Jesus morreu para nos salvar. E a maior parte das pessoas transformam a morte de Jesus em uma situação ridícula. Envergonham o nome de Jesus. Quantas pessoas que vêm na igreja sem nenhuma reverência. Acham que a igreja é apenas um clube social. Ah, vou lá me encontrar com algumas pessoas. Você não tem que vir se encontrar com nenhuma pessoa, você tem que vir se encontrar com o Deus Todo-Poderoso. E hoje é ceia. Então eu te pergunto, você vai participar da ceia? Mas você ainda está escondendo um pecado no teu coração? Quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda carregam no bolso, no peito, ou tem lá dentro de casa, no armário, uma idolatria? E aí dizem assim, ah, mas essa eu não posso me desfazer porque ganhei de fulano de tal. A Bíblia diz, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Quantas são as vezes que a pessoa vem para a igreja, desculpe, mas vou ter que falar de novo. Sempre falo isso. E sempre vou falar. Em que a pessoa vem para a igreja embalado a vácuo. Que nem eu tenho brincado sempre ultimamente nos cultos, eu digo assim, tem as piriguetes, também tem as piricrente. Tem as piricrente. Eu acho que pegam o óleo ungido ali, passam inteiro no corpo, e daí veste a roupa. Mas, que maravilha! Eu sou cristã, estou louvando a Deus.
tá? Louvar a Deus é viver para Deus. Espírito, alma e corpo. Tem pastores, não falo só dos membros, falo dos pastores também, que têm emprestado a boca para Satanás, em vez de deixar Deus usar a sua boca, Satanás que usa. Venha, meu querido. Venha que você vai ficar rico. Venha que Jesus vai te dar um casamento. Venha que Jesus vai te dar um carro zero. Venha, está doente? Jesus vai te curar. Pastores fazem isso. E eu não estou dizendo que é errado, que Jesus não cura. Jesus cura. Eu sou prova disso, quantas vezes Ele já me curou. Mas Jesus não veio morrer na cruz para curar ninguém. Ele veio morrer na cruz para salvar a alma. Então, quantos pastores que ao invés de estarem dizendo, você quer ficar rico, venha para a igreja, deviam de estar dizendo, você quer ser salvo? Venha. Mas não dizem. Porque o que chama a atenção do povo é o quê? Riqueza. O que enche igreja hoje em dia é prosperidade. E onde fica o Espírito Santo? E onde fica o sacrifício perfeito de Jesus? Membros e pastores que estão escondendo o seu pecado. E não importa o cargo, não importa se é pastor, se é pastora, se é diácono, se é diaconisa, se é apenas membro da igreja. Se está escondendo o pecado, um dia o pecado vai encontrar essa pessoa. Aí você pode dizer assim, mas tem tanta gente que vive bem e faz tudo de errado. Um dia vão se acertar com Deus. E você pode dizer assim, eu escondo muito bem o meu pecado, ninguém vai descobrir. É? Então, para os que pensam assim, abra a tua Bíblia lá em Apocalipse. Já vou estar encerrando. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diz assim, o juízo de Deus. Esse texto aqui, é um texto que não é pregado pelos mercenários, pelos pastores que querem apenas igreja cheia. Porque esse texto aqui não dá ibope. Esse texto aqui não é popular. Por isso que eu vivo dizendo para vocês, eu não sou uma pastora popular. Porque eu prego que existe inferno. E que todos um dia vão se aproximar de Deus e prestar contas. Vão estar na presença de Deus. E olha o que diz aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olhe bem o detalhe aqui. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse texto aqui quase ninguém prega.
Os pastores populares, os pastores famosos, os pastores da mídia, você não vê pregando isso aqui. Porque a pessoa pode esconder o pecado dela a vida inteira. Se o pecado dela não é encontrar nessa vida, vai encontrar nesse momento aqui. No dia do juízo do grande trono branco. Se o pecado não te encontrar nessa vida, você que não confessa e que não muda de vida, se não te encontrar nessa vida, você pode dizer, consegui sair vitorioso, ninguém descobriu o meu erro. Ele vai te encontrar na eternidade. E daí lá não tem mais chance. Hoje ainda tem chance. Hoje ainda há salvação. Então não esconda mais o teu pecado. Pastora, mas por que você está falando isso? Você sabe se eu tenho algum pecado escondido? Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele sabe por que Ele colocou essa palavra no meu coração hoje. Então não perca teu tempo, vou falar de novo. Não perca teu tempo vindo frequentar uma igreja, se você não quer abandonar o teu pecado. Porque ele vai te achar. E depois que ele acha, a vergonha e o desprezo é grande. E para quem for encontrar o seu pecado só na eternidade, já vai estar sendo lançado dentro do lago de fogo. O que é melhor, irmão? O que é melhor? Se arrepender, confessar e abandonar o pecado? Ou continuar escondendo, participando da ceia com o coração cheio de pecado, cheio de sujeira, de podridão, que nem Jesus dizia para os fariseus, que eram sepulcros caiados, que por fora estavam caiados. E sabe o que é caiado? É quando você passa cal, deixa branquinho, arrumadinho por fora, mas por dentro é podre. Sepulcros caiados. Por fora está perfeitinho, tem aparência de cristão. Mas dentro está podre, cheio de osso, cheio de carne em decomposição, cheiro de pecado. Pecado cheira mal. Mude de vida enquanto é tempo. Não participe dessa ceia hoje, se você não quer abandonar teu pecado, porque vai ser pior para você. Só participe, se você quer mudar de vida. Eu falei aqui, acho que foi na terça-feira retrasada, que eu falei o seguinte, que se fosse pregado por todos os pastores, o que é realmente servir a Jesus, que para servir a Jesus você vem para morrer, para sofrer, não é para ter um mar de rosa. Você pode perder família, você pode perder emprego, você pode perder a tua vida quando você aceita Jesus. Se fosse pregado isso, muita gente não teria aceitado Jesus. Ou fazer de conta que aceitou Jesus. Então, guarde bem essa palavra. Lembre de Jonas. Jonas fugiu e o pecado encontrou ele lá no fundo do mar. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que escondeu o pecado por 9 meses. Olha só, 9 meses, enquanto o bebezinho ficava crescendo na barriga de Batseba, o pecado de Davi estava sendo alimentado por ele. Mas chegou o dia em que o pecado o encontrou. Como está a tua vida diante de Deus? Você é um cristão ou você é um crente?